Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Sem tempo para trabalhar, mas já com o jogo marcado para esta terça-feira, o Sampaio Corrêa volta a campo jogando em casa, pretendendo voltar a vencer nos seus domínios. O time tricolor não andou na tabela de classificação e precisa da vitória diante do Botafogo. O time do Botafogo vem de derrota na competição, mas é um time que costuma vender caro os resultados fora de casa. Maranhão Atlético Clube com a missão difícil, entretanto não é impossível. O time perdeu para a Tunaluso Brasileira jogando no Castelão e no domingo o jogo da volta acontece na Curuzu. A Refricenter, há 21 anos no mercado de refrigeração. Venha você, mecânico refrigerista. Desconto especial para você também. 10% em todas as suas compras à vista. Veja com nossos vendedores nossas diversas condições de pagamentos. Diversidades de produtos, confecções de borracha de geladeiras, venda de câmaras frias e delivery até você. Refricenter, quem conhece, recomenda. Conheça nossas unidades. Mercado Central e São Cristóvão. Olá minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal LCN. Acione o sininho para ser notificado das nossas transmissões, dos nossos conteúdos, as nossas lives. Você pode deixar seu like para nós? É importante aqui para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Time do Sampaio Corrêa Futebol Clube volta a campo nesta terça-feira. O time do Sampaio Corrêa nem degustou o empate, se é que a gente pode chamar de deguste o empate, fora de casa. Se não fosse o momento que o Sampaio estava no jogo, tomar um gol lá no finalzinho seria um deguste, né? Mas esse deguste tá amarguinho, que é uma beleza aí para a Bolívia querida. Mas é vida que segue, é o futebol tem dessas coisas, né? E a gente tem que pontuar que o Sampaio fez um bom jogo diante do Atlético Goianiense, mesmo jogando atrás da linha da bola a maior parte das vezes. A produção me entregando aqui o microfone para ajustar, então tá beleza. Então galera, é isso, né? Sampaio Corrêa em campo, 19 horas, o horário é bom para ti? O horário é legal. É claro que a gente esperava que o Sampaio tivesse um jogo complicado diante do Atlético, não foi fácil não, mas o Sampaio conseguiu 2 gols e até momentos finais do jogo na frente do marcador. Houve a falha, aí a falha aconteceu, a falha que segundo as informações são tanto trabalhadas, elas tiveram uma falta de atenção. E eu vou repetir, não acho que o primeiro gol do Atlético houve falha, o Sampaio estava com a marcação ajustada, acho que foi muita competência e uma bola muito bem lançada que encontrou a cabeça do zagueiro, que tinha os 2 zagueiros do Sampaio Corrêa em cima dele, subiram junto, mas a bola foi milimetricamente colocada exatamente onde o Gustavo estava, o jogador do Atlético, e aí marcou aquele primeiro gol, mas o segundo houve falha sim do sistema do Sampaio Corrêa, sistema de defesa. Mas é vida que segue. Sampaio não teve tempo, não vai ter tempo. Esta segunda-feira apenas com um treinamento muito leve. O que me ainda causa algum desconforto é os reforços do Sampaio chegarem e não entrarem. Serem relacionados e não entrarem. No caso, eu estou me reportando a uma dos principais reforços. Pelo menos é assim que ficou configurado. Thiaguinho, ex-Flamengo. Estava no banco, poderia ter entrado em campo e não entrou. Poderia ter sido uma configuração diferente, na minha modesta opinião. Professor, na minha modesta opinião. Mas espero esse jogo aqui diante do Botafogo nesta terça-feira. Aliás, um alertazinho aí para a galera do Castelão. Pessoal que toma conta do gramado do Castelão, Ivar Vasconcelos, Cláudio. O problema é que apareceu ontem lá no Castelão, a grama subindo, a placa de grama subindo ali,
um sistema de irrigação parece estar com defeito e tem que ser arrumado imediatamente isso, hein? Aí entrou ainda no jogo lá do Maranhão um técnico batendo lá e furando o gramado para que a água pudesse não subir, e a placa também, porque ela estava vindo, a placa estava inchando o gramado, eu nunca vi isso, mas estava inchando a placa do Castelão. E aí tem que correr atrás, que é para poder arrumar logo isso aí para o jogo do Botafogo, do Sampaio e Botafogo, que já é nesta terça-feira às 19 horas. Então, esse problema já estava acontecendo, já era para ter sido solucionado. Ainda bem que tinha um técnico lá que acabou, mas ali estava fofo, a gente via fofo. E o Sampaio tem o Castelão, tem o Nilzinho Santos, que não é um gramado perfeito, né? Poderia se jogar se não fosse toda a estrutura que é preciso para um jogo da Série B hoje. Só a parte do VAR ali requer uma sala imensa para você colocar um ar-condicionado ali que esteja próximo a 0 grau, né? Para você ter todos os equipamentos, aquele aparato que é colocado naquela sala. Então, fazer uma mudança aí, e nem tem mais tempo hábil mesmo, né? Porque é um jogo em cima do outro, do Sampaio Corrêa. Então tem que dar essa arrumada lá imediatamente no gramado do Estádio Castelão, que a gente tem elogiado tanto o gramado do Castelão quando a gente vê os jogos pelo Brasil. Ontem mesmo eu vi o pessoal da Rádio Eldorado, lá de Criciúma, reclamando muito do estado do gramado, lá da Tombense, lá o Estádio Soares de Azevedo. O cara disse que é o pior gramado que ele já viu, andando aí pela Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada, e é verdade mesmo, é muito ruim o estádio lá do Soares, o gramado do estádio Soares de Azevedo. Mas o Sampaio Corrêa, tudo isso porque pontuei o lance do Castelão aqui, que aconteceu esse probleminha lá. Então é resolver, porque amanhã a bola já rola, às 19 horas, para o jogo do Sampaio Corrêa diante do Botafogo. O time tricolor precisa ser muito cirúrgico nesse jogo. O time do Botafogo vem de quê, gente? Vamos ver aqui. Vem de 2 vitórias e 1 derrota. 2 vitórias diante do Criciúma, ganhou de 1-0 jogando em casa, lá em Ribeirão Preto. E diante do Londrina, jogando fora. Olha, veja que ele vem de vitória fora diante do Londrina. Ganhou de 2-1 do Londrina. E a derrota diante do Juventude foi em casa, jogando lá em São Paulo. Então, aliás, nem foi no seu estádio, né? Porque parece que estava havendo um show no estádio Santa Cruz e ele teve que jogar em outro estádio, o Botafogo. E aí a Juventude que sapecou 2-0 para cima do Botafogo. Então ele vem de derrota em casa nessa última rodada. Mas o Botafogo tem um jogo a menos, que é aquele jogo adiado, da Chapecoense, né? Que é aquele jogo atrasado, que a Chape que está lá na zona de rebaixamento tem. Então é a 17ª rodada. Foram 2 jogos adiados, um desses do jogo do Botafogo com a Chapecoense. Então até aqui ele só realizou 19 jogos. Tem um jogo atrasado ainda para o fechamento do turno. São 2 jogos atrasados ainda para o fechamento do turno. Mas ele já vai para abrir o segundo turno, já abriu o segundo turno, né? E vai agora para essa 21ª rodada, que no caso para o Botafogo ainda a 20ª rodada. Mas com um jogo a menos, eu repito, o jogo foi na 17ª rodada. Mas o time do Sampaio Corrêa tem que ir para cima desse adversário difícil, perigoso. Tem um jogador, inclusive, que passou em 2019 pelo time do Sampaio, o Salatiel. Você se recorda do Salatiel? Pois não pode ter aquela tal lei do ex, não. Que todo mundo fica falando da lei do ex, e há um temor muito grande. Então o Salatiel passou em 2019 pelo Sampaio, e realizou 23 jogos e marcou 8 gols com a camisa do Sampaio naquela ocasião. Então o Sampaio tem que ter muita calma, tranquilidade para o jogo, é um jogo difícil. O Botafogo nesse momento ocupa a 9ª colocação com 30 pontos, são 19 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 23 gols sofridos. Quer dizer que o Botafogo nessa Coca-Cola toda, né? Que a defesa é falha. Você marcou 15, sofreu 23. Tem um déficit de 8 negativo, o time do Botafogo. E o Sampaio, como é que está o Sampaio? O Sampaio está tomando gol demais também. O Sampaio precisa ainda ajustar melhor o seu sistema de defesa. Olha aí o Sampaio Corrêa, 15ª colocação do Sampaio Corrêa. Então o Sampaio Corrêa também precisa ter um ajuste melhor aí nessa classificação do Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa hoje, galera, para você ter uma ideia,
eu estou dando uma olhadinha aqui, tem menos 9, quer dizer, um déficit a menos do que o Botafogo, ou a mais do que o Botafogo, né? Porque são 16 gols marcados e 25 gols tomados do Sampaio Corrêa, enquanto que o Botafogo tem o ataque menos positivo, marcou 2 vezes a menos que o Sampaio Corrêa, entretanto, tomou um gol a menos do que o Sampaio Corrêa. Hoje o Botafogo tem 52% de aproveitamento e o Sampaio Corrêa na competição tem 35% de aproveitamento. Então eu preciso que melhore já com uma vitória diante desse adversário valoroso, difícil, complicado, que é o time do Botafogo, aí para esse jogo desta terça-feira no Castelão. Vamos jogar bem, vamos propor o jogo diante do adversário. O Sampaio não pode jogar com 4, 5 jogadores no meio de campo jogando no estádio Castelão. Isto não está dando certo. Isto não tem dado certo. Sampaio Corrêa jogar com 4 homens no meio de campo, cara. Joga no 4-3-3, professor, pelo amor de Deus. Você tem peça para isso. Você tem ali no meio de campo, você pode configurar um meio de campo bom do Sampaio Corrêa. Pode trazer Micael e Ferreira, Micael, o Maurício, abrir com 2, colocar quem tá melhor, é o Robinho ou é o Massinho? Coloca ali o Robinho, que eu acho que está no melhor momento do que o Massinho. Mesmo o Massinho, mais uma vez o Massinho, né, deu uma assistência, o cruzamento do Massinho lá para o gol do Ítalo, mas houve desvio, na verdade, na primeira trave, que foi do lateral Samuel. E aí o Ítalo bateu de primeira, mas o cruzamento foi do Marcinho. Então você faz um peso ali entre os dois jogadores, vê quem que tá melhor. Solta 3, 4, 3-3 para cima do Botafogo. O Botafogo não é essa Coca-Cola toda, pelo amor de Deus. O 9º colocado no Campeonato Brasileiro. Sampaio fica com medo de jogar em casa, armando com 4 homens no meio de campo, com um atacante caindo para ser um meio de campo, meio atacante caindo para ser atacante, para chegar mais no Ítalo. Isso não tá dando certo, professor. Isso não está dando certo. Vamos voltar para o sistema 4-3-3. 4-3-3. O Sampaio Corrêa tem atacantes que chegaram agora. Tem esse Henrique Rafael, que é bom jogador. Teve o Carioca expulso, o Emerson Carioca, no banco lá do jogo contra o Atlético. Você tem um Thiaguinho que poderia ter entrado no jogo. Você tem o Matheus Martins, né, que, segundo as informações, continua no Sampaio. Teve aí fora do contexto, mas parece que já está reintegrado ao grupo de novo. Então, vamos deixar de covardia. Vamos colocar o time para frente no jogo diante do Botafogo. Ah, mas o time está jogando. O time vem de quê? O que é que o Sampaio está fazendo dentro de casa? Quantos jogos o Sampaio Corrêa não ganha? Vem de 4 jogos que o Sampaio não consegue vencer. Inclusive de ontem esteve aí a pique de vencer fora de casa e não venceu. Fora de casa vem de derrota para o Sport Recife, porque jogou com 4 homens no meio de campo, porque o Sampaio Corrêa tem que jogar se reforçando, com medo de Wagner Love, com medo de não sei de quem. Cara, a atitude tem que ser diferente contra o Botafogo. E é aqui que eu acho que vale o emprego do professor. Professor, bota o time para cima, professor. Bota o time com atacantes, professor. Pimentinha, volta. Bota a Pimentinha de um lado, bota o Rafael Henrique do outro, faz a estreia do Thiaguinho, se possível. Queremos ver o Thiaguinho no jogo. Sampaio contrata reforços e não coloca para jogar. A propósito, a janela de transferência, ela já vai se encerrar nesta quarta-feira, dia 2. Aliás, hoje é 31, dia de Santo Inácio de Loyola, padroeiro de Pinheiro, minha cidade querida. Que Deus, que Santo Inácio interceda junto ao Pai para que nos abençoe a todos nós, ao Sampaio Corrêa, né? Que nunca mais foi lá em São José de Ribamar também. Mas enfim, galera, vamos nessa. Seguindo aqui, porque sabe que religião, quando ele começa a falar, o negócio complica um pouquinho. Mas vamos lá. O Sampaio Corrêa precisa desse resultado. Esse resultado é importante para o Sampaio Corrêa. No mercado da bola, o Sampaio Corrêa já contratou isso aqui, ó. Os contratados do Sampaio. Foi até um trabalho do meu parceiro Afonso Diniz, que vai já falar aqui também, colaborando aí neste conteúdo com a gente. Mercado tricolor, saídas. Do Rafael Vila, meia, o Wendel, volante, Léo Silva, zagueiro, Bill, Vinícius Cascais, Patrick Carvalho, atacantes. Alexandre Tan também saiu, atacante. Sampaio agradeceu os trabalhos. E Joés também saiu, o zagueiro. Chegadas. Ó, o Sampaio, contratação do Sampaio Corrêa. Emerson Carioca, atacante. Ferreira, volante. Samuel Santos, lateral direito. Leonan, zagueiro, ainda não estreou. Rafael Jansen, zagueiro, ainda não estreou. Micael, volante. Robinho, meia atacante. O Rafael Jansen eu não tenho bem certeza, me parece que ele já entrou no jogo, né? E o Robinho, meia atacante, já jogou.
Henrique e Rafael já jogou, Jetterson ficou aprimorando a parte física, e Thiaguinho foi e não jogou para o jogo diante do Atlético Goianiense. Foi e não jogou. Então esse aqui é o mercado do tricolor. Sampaio tem até quarta-feira para se reforçar. Tá? Se ainda não atingiu o limite lá de contratações, porque tem que ter o limite de contratações, tem que chegar, se não me engano, aos 45, né? Para contratar. E aí colocar os jogadores à disposição, tem mais umas trocas, aí, se não me engano, são 5 jogadores que podem ser trocados depois que chegar ao limite de contratações, mas creio que o Sampaio está administrando isso aí. Bom, então Sampaio Corrêa e Botafogo, só para a gente pontuar isso aqui, esse mercado da bola também, né, vai acontecer nesta terça-feira, 19 horas, com completa cobertura aqui do canal Lécio Costa Narrador. Não esquecendo, galera, que a Refricenter Refrigeração tem todos os acessórios para a refrigeração, tá? No mercado de venda de peças e acessórios é com a Refricenter Refrigeração, matriz Mercado Central e filial na Avenida Guajajaras, no bairro do Tiririca. Aí na tela os telefones para você acompanhar. Refricenter Refrigeração, timaço do meu amigo Ribeiro, quem conhece recomenda, tá? Então vamos nessa. Olha, o Sampaio Corrêa, a Bolívia Querida, então, em campo nesta terça-feira. Vamos ver qual o time que será lançado, porque o Sampaio precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A Bolívia Querida. São 4 jogos que o time tricolor não consegue se criar, não consegue vencer. Então está na hora do Sampaio, que vem de derrota diante do Sport Clube do Recife. O Maranhão Atlético Clube, Série D do Campeonato Brasileiro, perdeu o jogo em casa para a Tunaluso Brasileira. Mas esse é um assunto de daqui a pouquinho. Fique aí, porque você vai ter esse assunto com a gente. Eu vou trazer meu parceiro Afonso Diniz. Ele vai já nos posicionar em relação ao Sampaio Corrêa. Ainda falando do jogo de ontem, do Sampaio, diante do... Aliás, de ontem não, do jogo de sábado, diante do Atlético Goianiense, onde o Sampaio Corrêa, a Bolívia Querida, acabou por perder o jogo, perder a oportunidade de um grande jogo, de marcar uma espetacular vitória, perdeu essa oportunidade diante do Atlético Goianiense, pegando o gol no último minuto, minuto final. Diga aí, Afonso Diniz. Não dá tempo nem de degustar o amargo do empate fora de casa diante do Atlético Goianiense, depois de estar vencendo por 2 gols de diferença. A Bolívia Querida já joga amanhã diante do Botafogo de Ribeirão Preto, em casa, no estádio Castelão. O time boliviano só chegou ontem à noite, depois de viagem desde Goiânia. A Bolívia Querida já se reapresenta hoje à tarde e teremos treino único, onde o Sampaio Corrêa vai se reapresentar, realizar preventivo, avaliação dos jogadores, fazer os últimos movimentos técnicos e táticos, claro, tudo isso na base da conversa, porque depois disso o Sampaio já entra em regime de concentração. A meta é recuperar os jogadores e principalmente tirar algumas preocupações. O Sampaio Corrêa no jogo passado, no 2-2 diante do Atlético Goianiense, teve 2 jogadores que foram substituídos por lesão. É o caso do Gustavo Henrique, zagueiro, e do lateral direito Samuel Santos, que fez inclusive sua estreia como titular, já tinha entrado em algumas partidas, mas foi o seu primeiro confronto, começando jogando. Os 2 jogadores passarão por reavaliação hoje à tarde, assim também como outros atletas. É o caso do atacante Vinícius Alves, que se recupera de uma lesão muscular e passará por reavaliação. Muito complicado, porque é pouco tempo ainda de recuperação para uma lesão muscular, provavelmente ainda não terá condições. O departamento físico irá dar uma informação ao membro da comissão técnica principal, que é o Márcio Fernandes, técnico da equipe, a respeito do atacante Jetterson. O atacante foi a última contratação até agora do Sampaio Corrêa, a 10ª. O jogador já vem treinando com o elenco, não viajou justamente porque precisava de uma preparação específica na questão física. Vamos ver se ele já vai ser minimamente relacionado para esse jogo. Em contraponto, o nome certo é o atacante Pimentinha. Foi poupado por fadiga muscular no jogo passado e é peça certa, inclusive, na formação titular do Sampaio Corrêa para este confronto diante do Atlético Goianiense. Lembrando que com a 20ª rodada encerrada, o Sampaio Corrêa se manteve na 15ª colocação, foi a 21 pontos, está a 3 pontos da zona do rebaixamento. O time tricolor que tenta esse distanciamento agora neste confronto diante do Botafogo. Tricolor que está a 4 jogos sem vencer, sequencialmente neste Campeonato Brasileiro da Série B. Em casa, nos últimos 4 jogos não venceu e nas últimas 9 partidas venceu só um confronto dentro deste Campeonato Brasileiro da Série B. Portanto, jogo diante do Botafogo é de busca por recuperação
e tem dia e hora marcada. É amanhã, no Estádio Castelão, às 7 da noite. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Então tá combinado. Tem até uma música dessa aí, 19 horas, galera, do Castelão amanhã. Vamos lá empurrar o Sampaio para essa vitória, porque essa vitória é importante para o Sampaio Corrêa, que não andou. O empate, um pontinho só, um pontinho, um empate. Ô, empatezinho danado, né, para tirar 2 pontos de cada. E mais uma vez, Sampaio Corrêa perdeu 2 pontinhos, porque esse estava quase no papo, né? No papo. Mas Sampaio deixou escapar. Galera, lembrando que a Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Entrada do Quatraque bem próximo ao sinal. Mebal Alumínio, timaço comandado aí pelo nosso amigo Mendes, Joel Mendes, a galera da Mebal, aí um grande abraço. Agora falar do Maranhão Atlético Clube, a Série D do Campeonato Brasileiro. Maranhão Atlético ontem, né, no Estádio Castelão, aliás, no sábado no Estádio Castelão. O time do Maranhão também deixou escapar a vitória. Acabou se complicando no jogo, estava bem no jogo, os atacantes bem, mas essas falhas do Maranhão são recorrentes e o time acabou perdendo gols incríveis. Meu Deus do céu, como é que se perde um gol daquele, hein? Ô, seu Rafael, para com isso! Pois é, mas o Maranhão perdeu gols incríveis, mas agora a missão do Maranhão é exatamente saber que nem tudo está perdido. A turma virou, o Maranhão depois empatou o jogo, o negócio ficou complicado. Mas o Maranhão perdeu o pênalti e depois converteu, né, com o Fontes, que acabou, Gabriel Fontes marcou um de pênalti, fez 1-0, depois a turma foi lá, buscou, virou para 2-1, o Maranhão foi lá, empatou 2-2, podia ter retomado de novo a dianteira, mas não aconteceu. Vamos ver aqui o Leone, nem tudo está perdido por Maranhão. Leone, o capitão do Maranhão, falando aqui no canal Lécio Costa Narrador. A gente fez uma boa partida, começamos bem, saímos na frente. A gente sabia da dificuldade de jogar contra a Tunalusa, que era uma equipe muito compacta, tanto fora de casa como dentro de casa. Mas eu acho que hoje a gente não estava com sorte. Várias bolas em frente ao gol, bola que passava, e a gente não conseguiu fazer os gols. Mas a gente sabe totalmente consciente que a gente pode buscar uma vitória fora de casa, e a gente espera muito que a gente consiga passar para a próxima fase, porque é um objetivo nosso e a gente vai concentrar muito para isso. O grande Leone, e também tem o Henrique do Maranhão Atlético Clube. O Henrique vai falar aqui no canal. Eu acho que tem que ter, a missão do Maranhão é reverter o quadro daquilo que aconteceu aqui. Falando, Henrique. Sobre a estreia, né? É muito feliz de estar estreando pela essa grande camisa, mas triste pelo resultado, mas não acabou. A gente vai lá em Belém, vamos atrás do resultado e, se Deus quiser, vamos sair de lá com a classificação. O Henrique, inclusive, sofreu pênalti, né? Sofreu pênalti o Henrique, mas o interessante é que ele conseguiu fazer uma estreia até aceitável, né? Não é a boa estreia que todo mundo quer, porque acabou perdendo, mas o interessante mesmo é que o Maranhão ainda tem a condição de reverter o quadro. O jogo vai ser no próximo domingo, às 16 horas, lá no estádio da Curuzu, Leônidas de Castro, lá em Belém do Pará, diante da Tunalusa. Menos mal, porque o jogo ia ser lá no estádio do Souza, o Francisco Vasquez. Mas o Maranhão, a CBF, resolveu então mudar o jogo para um gramado melhor, que é o gramado da Leônidas de Castro. Os resultados de ontem, galera, vamos lá, os resultados de ontem, acompanhar aqui os jogos. Copa do Mundo Feminina, nós tivemos Coreia 0, Marrocos 1, Suíça 0, Nova Zelândia 0, Noruega 6-0 em cima da Filipinas, né, e Alemanha perdeu de 2-1 para a Colômbia. O Brasil joga na quarta-feira. Campeonato contra a Jamaica, né? Campeonato Brasileiro, São Paulo 0-0 com o Bahia, Botafogo 4-1 no Curitiba, América Mineiro 1, Palmeiras 4, Goiás 1-1 com o Grêmio. Campeonato Brasileiro da Série C, América de Natal 1-1 com o Paysandu, CSA 2-1 no Pouso Alegre, Botafogo 2-0 no Manaus e Figueirense 0, Amazonas 1. Vamos lá agora para a Série D do Campeonato Brasileiro, aqui os resultados. Parnaíba 2, Nacional 0, Brasil de Pelotas 0, Patrocinense 0, Operário de Várzea Grande 1-0 na Portuguesa do Rio de Janeiro, Brasiliense 0, Atlético Clube de Minas Gerais 2, não teve o jogo Princesa Solimões de Ferroviário, Pacajus 1, Retrô 2, Potiguar 1, Bahia de Feira 0. Esses aqui foram os resultados, então, galera, da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Maranhão jogou e perdeu para a Tunalusa Brasileira no sábado e precisa reverter o quadro agora dentro de casa. Lembrando que isso é mata-mata, hein? Mata-mata. Primeiro jogo já foi embora aí para o Maranhão Atlético Clube. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço, fique com Deus e até mais!